Amém. Mas que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Amém. Na última ministração, nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, né? E vamos voltar a falar um pouquinho na próxima ministração, e a última, domingo que vem, porque nós vamos falar também sobre a batalha do Armagedon, que está envolvida justamente com o retorno de Jesus, com a segunda vinda. Mas hoje nós vamos estar falando sobre ainda essas duas partes aqui, que é o reinado satânico e a fidelidade dos santos na tribulação. E vamos falar um pouco também do caos das seitas e da idolatria, que é a super igreja. Nós vamos estar falando do anticristo, da besta, né? Besta é uma besta, né? Besta é uma besta, né? Então, a partir agora do capítulo 12, uma coisa que nós vamos estar observando é que a partir desse ponto, o livro de Apocalipse muda a posição da visão dos acontecimentos. Após ter exibido a visão das trombetas pela perspectiva celeste, agora exibirá essa visão da perspectiva terrena, que nós vamos estar chamando também, nós vamos ver, de taças. É como se para o mesmo momento houvesse tirado diversas fotos em posições e ângulos diferentes. Então nós vamos ver que no capítulo 12 é como se voltássemos, vamos ver também a respeito do arrebatamento. O texto vai falar também de coisas muito mais antigas a respeito da mulher que vai estar falando, para chegar a respeito do filho varão, que nós vamos ver, e a partir daí, no capítulo 13, vai entrar a besta. E a besta, ela entra no começo dos 7 anos, que é ela que faz um acordo com Israel principalmente, e com muitos. E esse acordo, de 7 anos, ela irá quebrar, chegar na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, irá mostrar quem realmente ela é e começar a exigir a adoração, e a sua marca será obrigatória. O texto nos diz assim: a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Opa, terminei de ler e passei. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem é essa mulher? Vocês acham? A mulher e o filho varão. Já vimos talvez, vamos dizer, a mulher é a igreja, outra mulher é o povo judeu. E o filho varão? Quem que é? Alguém arrisca? Tem nem ideia. Uns dizem, é Jesus. Vamos ver quem que é o filho varão e a mulher. Interessante. Quem é a mulher? A mulher é o povo de Deus de todas as eras, onde o próprio texto vai estar nos dando essas referências. Ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas na cabeça. Interessante que quando nós observamos a ideia do sol, vestida de sol, justamente a ideia da revelação plena. Nós temos hoje
Cristo veio e nos deu a revelação plena a respeito da sua pessoa. No Velho Testamento, nós vemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, nós vamos estar vendo ali, do 16 ao 17, vai estar dizendo assim, Paulo, dizendo: ora, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábado, porque todas estas coisas são sombras do que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo. A sombra você vê algo turvo, você não vê os detalhes, você vê apenas a silhueta. Da mesma forma que a lua, à noite, você não vê nada claro, você vê de longe escuro, você tem a claridade. A lua, ela é o que? Ela tem luz em si mesma? Não, ela reflete a luz do sol. Da mesma forma, né? O Velho Testamento é um tipo, refletiu, no caso, a plenitude do que Deus iria fazer na plenitude dos tempos. No caso, quando Cristo vem, a verdade do Evangelho, a luz plena chega. O Velho Testamento é tido como essa sombra, um modelo, dava uma ideia do que Deus iria fazer. Por isso que ele está debaixo dos pés dessa mulher. Nós temos então o Novo Testamento, representado também ali pela igreja que começa ali, por Cristo, a luz plena. Nós temos, no caso, a lua, que representa o quê? Representa o povo de Deus no período da lei, que manifestou como uma sombra que haveria de vir. A antiga aliança, que o próprio texto diz que tudo aquilo era uma sombra do que haveria de vir. E nós temos coroa de 12 estrelas na cabeça, que representa o que? O povo de Deus em todo o período patriarcal, até as 12 tribos que no futuro iriam receber a lei. Então, as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, o período patriarcal. Quem é o filho varão? Muitos vão dizer, são Cristo. Cristo, ele vai reinar com cetro de ferro, com vara de ferro. Mas quando nós observamos no texto, o dragão está quase para destruir o filho. Jesus jamais poderia ser destruído, porque ele é Deus. Então entra uma incoerência. Outra coisa, por que que a mulher não é só a igreja? E Jesus, como muitos dizem, Jesus é o filho varão, a mulher é a igreja. A igreja foi que gerou Jesus? Não, foi o contrário. A igreja vem de Jesus, Então não tem como também observar dessa forma. Quando nós vemos aqui, que eles vão ser o quê? São os cristãos vencedores, que serão arrebatados, que vai dizer no versículo 5, Satanás tentou destruir, no momento quando ele já fala essas dores de parto, como a igreja sofreu para nascer, e nasceu em meio a sofrimento. A mulher teve dores. Então todo o conjunto do povo de Deus acabou culminando no quê? No nascimento da igreja, através de Cristo, a igreja. E os cristãos, os salvos, que é chamado de o filho varão, esses não são todos. Estes, que vão ser o quê? Foram arrebatados e levados para Deus. Interessante que nós vemos aqui, que ele vai falar o seguinte, foram gerados no ventre da mulher, sendo este ventre o povo de Deus de todas as eras, a era patriarcal, a da lei que culminou no nascimento da igreja através de Cristo e dos apóstolos, padecido do Espírito Santo. Quando o filho varão foi formado, que representa uma parte do povo de Deus, ele será arrebatado em determinado momento e subirá à presença de Deus. Os cristãos vencedores, que representam a igreja arrebatada, irão reger as nações juntamente com Cristo, também com cetro de ferro. Onde está isso na Bíblia? Abre lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. Olha que interessante. O 26 vai dizer, está falando na carta à igreja de Tiatira: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fosse objeto de barro. Ora, Deus diz que nós vamos reinar com Cristo. Os vencedores serão também o quê? Reis e sacerdotes. Reinaremos no milênio sobre a terra. Os vencedores só reinarão. Só vai reinar com Cristo e também ser reis também e sacerdotes, os dois juntos, reis e sacerdotes, que o texto diz, quem vencer.
os que forem arrebatados. O dragão é mais fácil, né? Quem é o dragão? O dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com 7 diademas, que são coroas, né? Nas cabeças é a representação de Satanás e da besta, que recebe dele o poder. Satanás tentará impedir o arrebatamento dos santos, porém Miguel e seus anjos pelejarão contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos caídos nas regiões celestiais, e protegerão a igreja santa, que é o filho varão, no momento do arrebatamento. Satanás está aguardando ansiosamente esse momento, para ver se consegue arrebatar, mas ele não vai conseguir. O diabo e seus anjos irão o quê? Perder a batalha, e o texto diz que serão expulsos das regiões celestiais para a terra. É interessante nós observarmos lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, 11 e 12, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste século, neste mundo tenebroso. Principados e potestades, domínio. É interessante que isso está nas regiões celestiais. E outra coisa que fala também a respeito de dominadores. A tradução do original do grego seria os cosmocrátoras, seriam aqueles dominadores do mundo, aqueles que dominam. É interessante observarmos que na queda do homem, quem que toma posse da terra? Satanás. Tanto é que na tentação de Jesus, ele fala isso, ele diz: olha, está vendo todos os reinos do mundo? Tudo isso me foi dado. O homem perdeu o governo, ele assumiu, né? E nós vamos ver que até o final, Jesus Cristo vai o quê? Reassumir esse governo. Então, a gente observa que o diabo e seus anjos vão perder a batalha e vão ser expulsos para a terra, justamente nesse período de tribulação. Para quem ficar aqui, a coisa vai ficar muito pior. Nós já vimos nos quatro cavaleiros do Apocalipse, o cavalo branco, que aquele que vem, ele vem vencendo e para vencer. A palavra de Deus também nos diz que a besta vai receber poder e autoridade para combater contra os santos e os vencer. Nesse período ela terá essa autoridade, e muitos dos santos vão perecer, vão morrer, vão ser vencidos pela besta. Satanás, que é chamado também de diabo, de grande dragão e de antiga serpente, e seus anjos irão perder a batalha e serão expulsos das regiões celestiais para a terra, pois não mais se achará lugar para eles no céu, diz o texto. A mulher, que são os hebreus e também os cristãos, que não subiram no arrebatamento mais à frente, será preservada segura por 1260 dias, no versículo 6, que a ideia de 3 anos e meio, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, do versículo 4, que representam 3 anos e meio. São anos, só que para eu ter essa contagem eu tenho que levar o tempo do ano profético, que é o ano de 360 dias, que é o ano do judeu, a quantidade de dias, de acordo com a profecia de Daniel, que é considerado um ano de 360 dias. Se você calcular 1260 dias, você vai ver justamente que dá 3 anos e meio. Depois você pode pegar a calculadora em casa e fazer, levando em conta que é um ano de 360 dias. Se usar o nosso 365 dias, não vai bater. Em que, de acordo com a profecia, iniciar a tribulação, em que o acordo de 7 anos de paz estará ainda em vigência, e a marca da besta não será ainda obrigatória. Ela só passa a ser obrigatória quando o iníquo ele realmente se manifestar dessa forma, de se assentar ao trono, né, no templo, e se dizer Deus, e começar a exigir a adoração. Nós vamos ver que todo o material para a construção do templo já está pronto. Se você pesquisar na internet, isso daí tem aos montes na terra. Tem até um rabino, que antes, muito respeitado lá, muito conhecido, que antes dele falecer, ele deixou uma carta registrada o nome do Messias, né? E quando eles, dentro da frase, pegando parte das palavras, o nome vai ser formado.
depois que ele morreu, ele pediu que depois de 1 ano abrisse essa carta. E quando abriram essa carta e interpretaram a frase que ele colocou lá, adivinhe que nome que ele colocou? Yehoshua, que é Jesus. Ele próprio, como rabino, reconhecia que o Messias era Jesus, que eles crucificaram, né? E muitos ficaram, não pode ser, e abafaram. Imagina, um rabino super respeitado deixou isso para que 1 ano depois, vocês podem pensar na internet, tem lá também essa notícia, né? Mas nós vemos que o templo, quando o anticristo ele se manifesta, faz o acordo com os judeus, isso vai também nesse acordo, eles vão conseguir reconstruir o templo, e nessa reconstrução, todo o sacrifício vai voltar a ser feito, todas as festas, né? Tudo vai voltar a ser como era no Velho Testamento. Só que em determinado momento, quando passar 3 anos e meio, ele vai se apresentar no templo e se vai dizer que ele é o próprio Deus, e se assentar no templo como se fosse Deus. E aí começa o período realmente de grande tribulação, que é o aperto onde vai ser obrigatória a adoração, a veneração, inclusive a imagem da besta, que vai receber poder até para falar. Nós vamos ver depois disso no texto. E vai ser um período difícil, tanto para os santos quanto para os hebreus. Os judeus ali são representadas pela mulher, que depois que o filho é tomado, os santos são levados, os salvos, por 3 anos e meio vai haver um período mais tranquilo. Porém, já nesses 3 anos e meio, juízos sobre a terra da parte de Deus já estarão vindo, né? Após esse tempo, os 3 anos e meio de tribulação, o dragão, a besta, que foi lançada para a terra, perseguirá a descendência da mulher. São os israelitas, né, e os cristãos que não subiram no arrebatamento. Pois estes são dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós temos a referência dos que guardam o mandamento, por isso os hebreus, e os que guardam o testemunho de Jesus também, os cristãos que não subiram. Porque hoje os judeus guardam o testemunho de Jesus? Não, eles não ainda reconheceram que Jesus é o Messias, mas vão reconhecer. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Agora a gente entrou no capítulo 13 e começamos a ver a respeito da besta. Afinal de contas, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, né? Também tem 10 diademas, que são coroa, que fica governo. Quem é a besta? Quando nós observamos que o mar, na Bíblia, nesse contexto, somente de Apocalipse, significa nações, povos e línguas. Apocalipse 17:15 vai justamente dizer isso. O próprio anjo dá a interpretação. Nós vamos sempre conversar Apocalipse capítulo 13, juntamente com Apocalipse capítulo 17, que dá detalhes tanto da mulher, mas também nos revela muito a respeito da natureza da besta. Então temos que andar olhando os 2 textos para entendermos, né, e chegarmos à conclusão qual a natureza da besta e quem é a besta. 10 chifres simbolizam poder, 10 reis, Apocalipse 17:2 vai estar dizendo. Diademas representam autoridade e governo. É interessante que hoje aquilo que nós chamamos de o sistema de governo do mundo, nós temos os G7 e os G10. Quem que controla e direciona toda a economia do mundo hoje? Nós estamos, né, o mundo vive praticamente um capitalismo. Nós temos a globalização. A globalização, ela traz o sentimento falso de que todo mundo pode vencer e todo mundo pode se dar bem. Não é isso a ideia do capitalismo? Se você trabalhar, se você se esforçar, você pode vencer, você pode conseguir conquistar, ser rico. Então a gente observa justamente isso, que o capitalismo, com esse sistema globalizado, traz essa ideia. Só que a globalização, quando nós somos observados, ela acaba o quê? Nivelando todo mundo pelo capital. Isso é injusto,
para aqueles que não possuem o capital. Quem vai estar mandando vai ser a classe alta, nós temos uma classe média e nós temos a classe mais desfavorecida. Que eles vendem essa ilusão de que esses podem conseguir todas as coisas. Só que uma pergunta: todo mundo pode vencer, ficar rico e ter tudo? Tem dinheiro no mundo para todo mundo fazer isso? Não tem. É uma coisa, só que se for ver, todo mundo acredita que pode conseguir isso daí. Então é uma mentira que é vendido, porque na verdade não pode. Quando nós estudamos um pouco de economia, quem já fez faculdade, viu a matéria, já estudou economia, a gente sabe, né, que é interessante para o sistema ter o quê? Uma reserva também de desempregados, num nível, porque isso faz com que o salário não suba. Controla, é um meio de se controlar o salário também. E se todo mundo, né, der certo, cadê? Não vai ter essa turma aí, todo mundo está dando certo, a ideia é que se vende. Então, se olhar pelo sistema, o salário então vai ser milionário, um monte de gente vai, só que não tem dinheiro para tudo isso. Não tem como isso acontecer. Então há algo falso que essa ideia de globalização. Só que para o ser humano, para as nações entrarem nesse sistema globalizado, que foi definido a princípio pelos G7, são os países mais ricos, mais desenvolvidos. Nós temos aqui quem são os G7: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. Eles controlam esse sistema através do FMI, do Banco Central Mundial, né, e outras organizações que tem que controlam. Para o Brasil, por exemplo, entrar nesse mundo globalizado, ele teve que o quê? Mexer no seu mercado interno, abrir as suas portas. Lembra aquela coisa do mercado no Brasil era fechado e tal? Paulo chegou, não, nossos carros são carroças, começou a abrir o mercado e começou a se abrir o mercado, só que o Brasil tem que estar de acordo com as regras estabelecidas por essas instituições. Só que quem manda nessas instituições é os G7. Toda a economia do mundo é governada pelo interesse deles. Se você analisar, tem até um artigo da Fiocruz, quem baixar na internet, que tem nada a ver com uma Bíblia, você vai ver ali a besta, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem justamente o controle que é dado, no caso, aos G7, que eles exercem através desses mecanismos. E todo mundo tem que estar de acordo. Todo o mercado tem que ser dolarizado e euroizado. Nós observamos que, né, nessa situação o controle da moeda vai ser sempre feito pelo câmbio, que já existe hoje. Você não consegue comprar da China hoje? Você vai lá e vai no site e compra qualquer coisa e recebe aqui. Para fazer isso, você consegue comprar com real? Não. Tem que ser feito um câmbio, uma troca de moeda. Então, já existe um sistema mundial de cambiamento de moeda que consegue o quê? Como se fosse transformar a sua moeda numa outra. Um sistema único. Muitos falam de uma moeda única. Pode até ser, mas não precisa de uma moeda única. Porque esse sistema de controle único já existe há muito tempo. O sistema não fala, a Bíblia não fala que vai haver uma moeda única, né? Mas quando nós observamos a necessidade de controle da besta, tem que ter um mercado unificado. Então essas coisas, né, secularmente você observa que já existem e já estão aí. Nós temos também o G10. São quem? Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Países Baixos e Reino Unido. Bélgica e Suécia. Originalmente, isso foi formado em 1962, continua chamando o G10, só que incluiu-se a esses Suíça, a Espanha e a Austrália. Mas continua chamando G10, ficou o nome, né? Que são também as nações mais desenvolvidas do mundo, além do G7. Nós vemos nisso o controle por essas nações de toda a economia do mundo. E a besta vai ter o quê? Controle sobre esse sistema. As nações, diz o texto, que vão dar o seu poder e autoridade à besta. E nós vamos ver aqui na marca da... Ninguém vai conseguir comprar sem ter a marca da besta. Então esse sistema vai ser utilizado justamente para obrigar aqueles que quiserem participar desse mercado, obedecerem e terem também esse meio de controle, que vai ser a marca. Então a gente observa o cenário mundial, já está preparado para isso, o mundo está preparado. Já existe tecnologia, já existe o mercado, toda a parte de legislação disso já está formada, os países têm que entregar todo o seu controle, né, para esse sistema, se quiser participar dele. Está aí.
Fala nome de blasfêmia, é autodeificação. A besta, vai se dizer como Deus. A ideia do leopardo. O que é o leopardo? Ele é perigosamente malévolo, forte e adaptável. Nós vamos ver também um pouquinho a respeito das bestas que já existiram, para a gente entender isso aqui. Pés de urso, grande força, boca de leão, que devora tudo. A besta também é o 8º rei e caminha para a destruição. Ó, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro, eu fui para frente, era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, ele foi dado a mente de homem. Nós estamos olhando agora Daniel 7, a respeito das bestas reveladas, para a gente entender essa última besta. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, terceiro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de águia. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar, Daniel, os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, um pouquinho mais à frente no 23, então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o anjo explicando para ele a visão, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Aí Daniel 2:31-45 vai falar a respeito da visão, um pouco antes, estamos no 7, antes, a visão da grande estátua que Nabucodonosor tem, esse sonho, e ele pede para Daniel, no caso, não vou contar a história, mas Daniel é aquele que consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor. E nós vemos a personificação do espírito da Babilônia, qual era o império ali que Nabucodonosor regia. Você vê que tem muita coisa a ver com o próprio Apocalipse, até principalmente o que? A última besta, o último animal que ele comenta aqui. Nós observamos que Nabucodonosor ele vai ter a visão, de uma grande estátua, um grande homem alto, como se fosse uma estátua, imponente, poderoso, a cabeça de ouro, parte do peito de prata, depois nós vamos ver uma parte de ferro, e no final ferro com barro, só que Daniel tem essa mesma visão, só que ele vem em forma de animais. Para o homem que não conhece a Deus, Nabucodonosor teve a visão justamente dessa forma, como um grande rei, um grande homem imponente, que representava o quê? O reinado de todos os tempos até chegar o Messias. Nós vemos que em Daniel vai falar que uma pedra foi lançada nos pés da estátua, os migalhões, a estátua ela cai e é destruída. E justamente essa pedra é o Messias, que é esse último reino. E esse reino ele não passa, é o reino eterno. Observando
um pouquinho mais, a estátua, uma representação de que o rei da Babilônia ali, Nabucodonosor, ele tem. A primeira parte, né? O primeiro era como leão e tinha asas de águia, representa a própria Babilônia. A cabeça de ouro e o leão é um símbolo popular de Babilônia, representa o Império Babilônico de 606 a 538 a.C. As asas de águia descrevem as velozes conquistas de Nabucodonosor. O próprio texto, se você ler depois ali à frente, vai explicar o que são cada um dos animais. É um resumo. O segundo animal era semelhante a um urso, representa o Império Medo-Persa, que vem justamente depois do Império Babilônico. A prata, que representa essa parte de prata. No ano de 538 a.C., estabeleceu-se um duplo império dos Medos e dos Persas. As três costelas são os reinos conquistados pela Lídia, Babilônia e Egito. Os persas foram mais fortes que os Medos e permaneceram por mais um tempo, um pouco mais de tempo no poder. A ideia é justamente que ele se levanta em um dos lados, que se levanta um pouco mais. Um dos lados levantou-se mais do que o outro. O próximo, que é o terceiro, semelhante a um leopardo com 4 asas, é o reino da Grécia. A parte de cobre. Vitórias muito rápidas, representadas pelas 4 asas, sob o comando de Alexandre Magno, que é o Alexandre Grande, né? Fizeram da Grécia um poder mundial de 331 a.C. Depois da morte dele, o império dividiu-se em 4 partes lideradas por seus 4 generais. Tem esses generais aqui que eles dominam: a ideia da Trácia, Síria, Macedônia e Egito, que eles dominam. Note que haviam também 4 cabeças, justamente que indica domínio. E a cabeça é aquilo que indica o que é a direção para o corpo, domínio. O próximo, os 4 grandes dentes de ferro com 10 chifres, que é justamente a próxima imagem que ele tem, que é o Império Romano. Daniel 7,7, ele vê como no caso que ele tinha grandes dentes de ferro, uma besta, um animal com 10 chifres. Ferro, em 1168 a.C., os romanos estabeleceram o 4º Império Mundial. Por causa da severidade e intolerância com o qual subjugavam as outras nações, esse império foi conhecido como Reino de Ferro. Note as pernas de ferro da estátua e os dentes do animal. E o último que ele vê na visão, que é na realidade a continuação do 4º, ainda é o 4º animal, mas olha o que ele observa, do 4º animal, saem 10 chifres que correspondem a 10 reis. Pés e dedos de ferro, o final aqui. Ferro misturado com barro, devido à imigração maciça durante o período de 351 a 476, isso já depois de Cristo, o Império Romano foi dividido em 10 pequenos reinos europeus. Nesse período, começou também os bárbaros a atacarem muito o Império. O Império foi enfraquecendo e acabou se dividindo em diversas províncias, reinos, em 10 reinos. Isso atualmente formou o que? Essa divisão do Império. Os chifres divididos, mais prósperos, e a afirmação de que não se uniriam à mistura de ferro e barro dos 10 dedos, representa a impossibilidade de uma Europa unida. Deu origem à Europa. E essa junção que você tem, ferro com barro, o barro consegue juntar com ferro, indica a impossibilidade de união, de haver um único reino ali novamente. Por isso que a ideia de que o Império Romano, ele se apaga, mas ele vai voltar a se unir. Os 10 reinos representados, que diz aqui, os 10 dedos, vão novamente se unir e vão dar o seu poder a quem? A besta. Veja que o próprio texto, a própria Bíblia, dá o significado do que é a besta lá de Apocalipse. Aqui, voltando para o capítulo 17. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Que ele vê aquela visão da mulher sentada sobre a besta. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo,
e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Nós vamos ver mais daqui a pouquinho isso aqui. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. São 7 montes e são também 7 reis. Lembra que nós estamos seguindo a interpretação literal, que envolve o que? Histórica e gramatical. Há uma linha de estudo que vai pegar isso daqui, que ele vai falar, que justamente, deixa eu observar aqui, a respeito de que a besta era, não é e vai voltar, tira do tempo do texto e coloca num tempo que calculam que vai chegar até por volta de 1000 do século XIV, em que até ali eles vão dizer que o Império Romano, através da Igreja Católica Apostólica Romana, era. Depois disso ela perde, território, domínio, o reinado ali, até o século XVIII ela não é. E a partir daí, no século XX, no período de guerra ali, Mussolini faz o Tratado de Latrão, acho que chama esse tratado, que dá uma parte de terra novamente à Igreja Católica Apostólica Romana, onde hoje é o Vaticano. Ele se torna o quê? Um país que tem também o soberano, o rei, que é o Papa. Diz então que era, não é e voltou. Só que esse tempo, o tempo que nós temos no texto, que era, não é e está para emergir, é o tempo que João está recebendo a profecia. Nós comentamos a respeito disso. Qual que é o tempo presente da profecia de Apocalipse? Por volta de 95, 96 depois de Cristo, quando João estava em Patmos. Esse é o tempo presente. Então eu tenho que ter uma base para a interpretação. A minha base é o tempo presente. Não era. Ela era aqui. Não é. O não é o tempo presente, justamente quando João está recebendo a visão e o Senhor fala: olha, a besta que viste, ela era, ela não é. Ela não é em que tempo? Não é no tempo de João. Isso é o sentido literal. É no tempo que o anjo, que Cristo está falando com João, revelando ali para João. E o futuro, ela vai voltar. Então não tem como, se eu observar essa interpretação, em passar tanto tempo e dizer, para colocar, que muitos dizem que o Papa é a besta. Não tem como, pelo texto, eu chegar a essa conclusão. Nós vamos ver que o romanismo vai ter a sua parte, o seu papel, vai estar aqui, mas não vai ser a besta. Porque é interessante que vai chegar a determinado momento que a besta não vai mais aceitar que a mulher se assente sobre ela, vai perseguir essa mulher. Essa mulher que está aqui no capítulo 17 é a grande meretriz, não é a mulher do capítulo 12, que é a representação de todo o povo de Deus. Essa é a grande meretriz. Ela se assenta durante um tempo sobre a besta. Só que depois a besta se vira contra ela e a destrói. Se for no caso, se a gente entender que o romanismo, seria a pessoa do Papa, seria a besta, como que o próprio Papa destruiria o catolicismo, destruiria justamente essa mulher? Não tem como, entra em contradição. Então essa interpretação, quem segue, vocês vão ver, se vocês assistem TV, isso é público. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essa interpretação. Muitos assistem os programas e vê. Como, por exemplo, a marca da besta é aqueles que guardam o domingo. Só que marca é algo em nós, físico, na nossa carne, está em nós, não um dia. É assim, chama alegorizar a Bíblia, colocar a mão e dar a própria interpretação. Aí vão dizer, porque a ideia da mão direita, da ideia de trabalho. Por exemplo, eu já fiz o estudo deles, conheço. Vamos dizer que a mão direita é justamente a ideia de trabalho. E justamente o domingo, trocar o sábado, que é o dia do descanso, pelo domingo. E acabam colocando que isso seria a marca da besta. Todos aqueles que guardam o domingo. Não tem base nenhuma isso nas Escrituras. É colocar a mão e alegorizar, que eu dá aquilo que eu acho, eu falo o que eu acho. Fica complicado.
Então muitas vezes vocês estão assistindo um programa, né? Cuidado em pegar o que muitos estão falando, que falam com uma propriedade, mas a gente tem que ver exatamente o que está escrito, levar em conta as figuras, levar em conta o tempo dos verbos que estão, para a gente entender. Então, quem é na realidade a besta? Capítulo 17, 10, ó. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei e procede do 7. E caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Quando nós vemos a natureza da besta, verificamos que o tempo da profecia, que nós comentamos, é o tempo em que João estava preso em Patmos. Ele recebe a revelação. Portanto, no capítulo 17:8, a referência à besta que não é, está situada no tempo presente de João, ou seja, em cerca de 95 depois de Cristo, no reinado do imperador romano Domiciano, de 81 a 96. Por isso que ele fala, esse não é a besta, não é. Assim podemos então definir a besta que é. No capítulo 17, 9 a 10, nos informam que as 7 cabeças são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Devemos então considerar somente os imperadores anteriores a Domiciano que caíram, ou seja, perderam o reinado, pois foram retirados à força. Foram mortos, uns se suicidaram. Nós vamos ver esse acontecimento. Então, algo interessante que o texto de 5 caíram, e a propriedade do grego para a ideia de cair é de ter sido morto. Os imperadores, a partir de 27 a.C., a gente tem Augusto, que é o Júlio César, Tibério, nós vemos que ele não caiu, morte natural. Tibério caiu, foi assassinado. Calígula também caiu, foi assassinado. Cláudio caiu, foi envenenado. César Nero caiu, suicídio. Essa é a história, pode no Google procurar a história do imperador, do Wikipedia, que vai estar lá. Galba caiu, foi assassinado. Otão, a partir daqui, 69, esses dois tiveram um reinado de meses. Otão, 69, foi meses aqui, caiu, suicídio. Vitélio também caiu, foi assassinado. Vespasiano, né? Ele não caiu, teve uma infecção intestinal, os historiadores documentam que morreu de infecção. 69 a 79. E Tito Flávio também não caiu, diz que ele morreu de febre, né? Não sabia que morreu, teve febre e acabou morrendo, Tito Flávio. E o último, que é da época de João, é Domiciano, que ele fala que esse existe. Só que está dizendo que os 5 caíram. Vamos pegar os 5 a partir de Domiciano, os 5 que caíram. A besta que era, portanto, é formada pelos 5 imperadores anteriores a Domiciano que caíram, foram mortos. Se nós sabemos que Tibério caiu, Calígula caiu, só que a partir de Domiciano, né, anterior a ele, nós temos Vitélio, Otão, Galba, César Nero e Cláudio, que um foi envenenado, suicídio, assassinato, suicídio e assassinato. Esses são os que caíram. A partir daí, a gente já começa a conseguir ter ideia de quem era a besta. Observemos os textos. Capítulo 17, 11. E a besta que é e não é, também é ele o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. E no 13, 18 diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. As letras em hebraico possuem um valor que era conhecido para os cristãos da época. Muitos, né? Por isso é dito que o nome da besta fosse calculado pelo seu número, que é o 666, através desse cálculo conhecido como gematria. Desde a época já se conheciam a respeito de uma fórmula de codificar as coisas e se calcular, que era chamado de gematria. Então, quando João fala, ele fala de algo que na época havia conhecimento de como calcular, eles sabiam calcular. Quando nós observamos
pela gematria, no caso, para cada letra em hebraico é dado um valor. E pelo cálculo dos valores dos nomes que caíram, nós vamos chegar aqui, o nome que representa 666, em hebraico, no caso, é o César Nero, o termo Nero Kaiser, no grego, e aqui no hebraico, 666. Domiciano, na época que existe, na época de João em Patmos, que era. Então, nós conseguimos descobrir que o nome que ele está falando, do próximo que viria, era César Nero. Mas César Nero vai ressuscitar, vai vir? Não. É interessante observarmos que o nome César, depois que acaba o reinado de César Nero, no futuro o César ficou como um título. Os Césares, não é que eles seguiam a linhagem, né, da própria família, mas que recebiam esse título. Até hoje existe, no caso em alemão, o Kaiser, que eles chamam, que é a mesma coisa que César. E também a gente tem, no caso dos russos, é o Tsar, que é justamente esse título que é dado a quem tem esse poder de imperador, domínio. Então hoje esse título também existe, e a besta é aquela que vai justamente receber também esse título. Por isso que diz que o nome vai ser também César, e César atravessou a história até hoje. Então está aí o nome, César. Temos então que o nome da besta, descobrimos que era César Nero, que não é Domiciano, e que está para emergir do abismo, que de novo vai ser o César, irá governar da mesma forma cruel e maligna como César Nero governou entre 54 e 68. Por que César? Porque é ênfase. A forma como César ele governou foi muito cruel, de todos ali o mais cruel, principalmente com os cristãos. O reinado de Nero é associado habitualmente à tirania e à extravagância. É recordado por uma série de execuções sistemáticas, incluindo da sua própria mãe e do seu meio-irmão, né, britânico. Sobretudo pela crença generalizada de que enquanto Roma ardia em chamas, ele estaria compondo com sua lira, além de ser um implacável perseguidor dos cristãos. Pôs fogo na cidade de Roma, matando cruelmente homens, mulheres e crianças, e colocou a culpa em quem? Essa é a história. Ele lá tocando a lira, diz a história, né? Tem muita coisa que é história, algumas coisas podem ser história, está tão misturado que todo mundo sabe. Mas enfim, é o que a gente tem de referência histórica. Conta-se também a história, provavelmente é a história, né? Que Nero desejou ver de onde ele havia vindo, e para satisfazer a sua curiosidade, matou a sua mãe ao cortar-lhe o ventre para observá-lo e satisfazer a sua curiosidade. Desse ato surgiu-se então o nome Cesariana, do século já XXI. Médicos franceses batizaram essa cirurgia de cesariana, por causa de uma interpretação errada do Nero do nome, usaram de cesariana, que a ideia é que ele cortou justamente a barriga para ver de onde iria sair, onde iria os nomes, né? O qual tornou-se popular até os dias de hoje. Provavelmente ficou uma crença popular, mas de tão forte que ficou essa crença, né? Quem inventou a cesariana utilizou dessa crença esse nome para colocar nesse procedimento. Em 66 depois de Cristo, né, estourou uma revolta na Judéia derivada da crescente tensão religiosa entre gregos e judeus. Em 67, também, aqui a gente observa, Nero enviou Vespasiano a sufocar a rebelião, coisa que fez satisfatoriamente em 70 depois de Cristo, 2 anos depois da própria morte de Nero. Durante o conflito, os romanos destruíram a cidade de Jerusalém e destroçaram o seu templo. Quem deu ordem inicial foi quem? Nero. Ele morreu, mas a gente vê aqui que Vespasiano cumpriu essa ordem com satisfação. Houve o cerco em Roma, o cerco em Jerusalém pelos romanos, e acabaram destruindo ali Jerusalém. A gente sabe que depois de 600 depois de Cristo surge quem? Maomé. E com o tempo ele começou a dominar também, e acaba-se o quê? Construindo-se, onde era o templo, uma mesquita. Até comentamos no domingo passado, o pastor comentou, ali que chamam de o domo da rocha, a cúpula da rocha, né? Que construiu-se justamente na parte alta, aonde cresce os judeus que Abraão ofereceu Isaac
em sacrifício. Para os muçulmanos, crê-se que Abraão ofereceu Ismael em sacrifício. Então aquele lugar, para os dois, é um local sagrado e santo, e brigam por aquele lugar até hoje. Só que quando a besta vir, de uma forma, né, incrível, vai conseguir resolver esse conflito e o templo vai ser construído novamente. O número da besta 666 também possui em si um significado dado pela própria Bíblia, pois 6 é o número de quem na Bíblia? Do homem. Por quê? Quando que o homem é criado? No sexto dia. Esse foi formado no sexto dia da criação, e o 6 repetindo-se por 3 vezes indica uma trindade que Satanás irá criar, pois deseja ser como quem? Ser como Deus, formando assim a sua própria trindade. A besta que subiu do mar, o falso profeta, que é a besta que subiu da terra. Nós temos também a imagem com vida da besta, que recebe vida essa imagem. Por isso a repetição do 666 também. A marca da besta, né, que muitos têm interesse na marca da besta. Ó, o texto diz: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Nós temos duas tecnologias, mas provavelmente, creio que a que deve ser utilizada é o biochip, que já está sendo utilizado. A gente tem também o RFID, que é Radio Frequency Identification, né? O biochip possui um RFID, isso aqui dentro dele. Tem um que eles o quê? Como se fosse uma tatuagem na pele. Existe, né? Até um projeto da Motorola para o futuro. Vocês pesquisam na internet. Não é algo que já esteja sendo usado isso aqui, mas é um projeto para o futuro. Mas existe. E o biochip é algo que já há muito tempo se fala e que já está sendo usado. Os animais que entram no Brasil, o IBAMA já está marcando eles com biochip. Quem tiver interesse de ver, a própria Ana Maria Braga, nas suas reportagens, ela entrevista, né, uma pessoa que fala a respeito justamente da implantação desse biochip aqui. Procure lá no YouTube, Ana Maria Braga, biochip. Você vai ver que está lá a reportagem e o rapaz mostrando, implantando, injetando na pessoa, que vai servir para proteger. Muitos já estão procurando justamente para que através disso é possível identificar onde está a pessoa, né? A tecnologia já existe. É bem possível, pode ser ela. É essa, que surge, mas pelo caminhar da carruagem que a gente vê, é uma tecnologia que existe. Porque imagine, o homem é vaidoso, o ser humano. Você acha que ele ia querer um carinho na testa? Não, pela vaidade do homem, que é coisa discreta. Mas isso aqui é algo que está nele, marcado. Ele tem isso mesmo. Por isso a marca é algo que está em nós, e não algo externo, como um dia. Mas a marca é algo na pessoa. O biochip bem pode ser o objeto marcador, né, por esse RFID que nós comentamos, pois permite que qualquer pessoa que utilize seja identificada ou rastreada, servindo também como uma identidade digital que só funcionará no corpo humano, pois uma pequena bateria de lítio será carregada com o calor do próprio corpo. É necessário ter energia para que aquele chip interno fique em funcionamento. Então, é isso que mantém o biochip em funcionamento do corpo. Não vai precisar colocar uma bateria, ele já tem uma bateria que fica sendo recarregada pelo calor do corpo. Se esse lítio vazar no corpo, causará uma chaga, uma ferida que dificilmente cicatrizará, confirmando assim o texto de Apocalipse 16:2. Por isso que eu disse que é bem provável que seja, porque a própria consequência, se o lítio estoura no corpo, é de formar uma ferida de difícil cicatrização. Ele é um ácido, né? Então foi o primeiro, ali ó, Apocalipse 16:2. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Causaria, no caso, essa ferida. Pode ser uma grande coincidência, mas se isso acontecer, se estourar no corpo, essa ferida vai acontecer.
Também sabemos que os chips são identificáveis e nesses com certeza o nome e o número da besta poderão estar gravados em sua ROM que é Read Only Memory, que é memória somente para leitura. Quem mexe com informática tem enjoado de ouvir esse nome, a gente ouve muito esse nome. Desaparecerão e a sociedade aceitará rapidamente. Outro motivo para que essa marcação é o fato de que no arrebatamento milhões de pessoas salvos desaparecerão e a sociedade aceitará rapidamente uma forma de marcarem as pessoas para que, caso desapareçam, possam tentar localizar. Tem que ter um motivo para um monte de gente aceitar essa marca. Pode ser esse um dos motivos. Deixa eu fazer um comentário. Dessa forma, verificamos que a tecnologia para o controle de pessoas já existe. Por isso devemos ficar atentos. Está aí a tecnologia. Só que para quem ficar vai ser um problema, não para a igreja que vai ser arrebatada. Então está aí, pode ser esse biochip. Aqui está umas fotos, do tamanho praticamente de um grão de arroz, um pouquinho maior. A seringa que injeta na pele, aqui uma pessoa já com ele injetado, né? E o outro, a ideia daquele RFID, que isso aqui é um projeto da Motorola. Provavelmente isso aqui esse já está em uso. A besta que emerge da terra. No caso, o mar, que nós já vimos, o próprio texto diz que o mar são as nações gentílicas, as muitas nações. A da terra é referência a Israel. A respeito do falso profeta, que vai falar, a besta que ela emerge da terra, ela vai ser quem? O falso profeta. Possui 2 chifres, simbolizam o poder, estará sob as ordens da primeira besta. Também se apresenta como um cordeiro, se fará passar pelo Messias, representa aquele que perverterá a religião. E tenta se colocar Israel, a princípio vai aceitá-lo como se fosse a quem eles estão esperando. Exercerá toda a autoridade da primeira besta. Operará grandes sinais diante dos homens. Seduzirá os habitantes da terra por causa dos sinais e os levará a fazerem uma imagem da besta. Isso, se você ler o capítulo 3, já está falando isso da besta que subiu da terra. Depois do capítulo 13 ainda vai falar a respeito da imagem da besta. A idolatria obrigatória. Receberá fôlego da segunda besta. A imagem falará. Fará morrer os que não adorarem. Uma perseguição tremenda. Quem não adorar vai morrer. Melhor subir nessa primeira chamada, subir no arrebatamento. E depois a coisa vai ser feia. Obrigará o recebimento de sua marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Está lá no texto. Ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quer dizer, a marca da besta, quem não tiver, não vai conseguir negociar, não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender. E como é que vai fazer para colocar o pão de cada dia em casa, para comprar o leite, para ir no supermercado? Se não tiver a marca, não tem como. Por isso que os que ficarem, os santos que passarem por esse período, vai ser um período muito, mas muito difícil. Lembra que o texto nos diz que a besta, ela vai receber poder e autoridade para combater contra os santos e vencê-los, e prevalecer. Então vai ser um período que ela vai ter total domínio e governo, e vai realmente perseguir os santos. Não sei se dá tempo da gente falar só para a gente finalizar a grande meretriz. Deu o tempo que você vai abrir para as perguntas. Tá. Vocês querem parar por aqui? Já querem para a gente pelo menos finalizar essa parte? Para domingo que vem a gente começa. Ou vocês querem fazer perguntas já? Pode continuar? Tá. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram e que habitam na terra, os que habitam na terra. Acha-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande,
a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lembra que lá no Nabucodonosor, a Babilônia, o reino dele, mostra que se perpetua, que vem passando aquele espírito de Babilônia, de corrupção, né? E justamente de imoralidade, de idolatria, de ser contra Deus, se perpetua e chega nos dias de hoje. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, ó, os mártires, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quem é essa mulher? É a igreja apóstata e idólatra, que está sentada sobre muitas águas, que são os povos, representam os povos gentílicos. Apocalipse 17, 1 e 2 e 15. A mulher vestida de púrpura montará numa besta, a grande cidade que domina sobre os reis da terra, Babilônia, a qual pertence à grande meretriz, né? Púrpura e escarlate, os tecidos mais luxuosos da época, representam pompa, realeza e luxo. A princípio receberá o apoio da besta. Essa igreja apóstata será mantida, ou seja, pela besta, até que a besta se vire contra ela. E aqui, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nós temos, no caso, justamente como Roma, esse quarto reino, ele continua, só que não vai ser mais como único reino, mas esse reino dividido, que é os 10 dedos lá da estátua, né? Através da Europa. Nós vemos que ainda em Roma existe o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montes, no qual a mulher está assentada. E nós temos aqui o que? Quem que se corrompeu durante toda a Idade Média e moderna, com quais os reis da terra se contaminaram com o sangue da sua luxúria também, beberam da sua idolatria e toda aquela corrupção que entrou. Nós temos aqui os 7 montes de Roma, uma foto aqui no alto, e nós temos que é uma visão aérea do Vaticano. Quem é então essa mulher? Podemos então responder que ela é aqui representada, indica que é o Vaticano. Não é, por isso que ele não é a besta, mas sim quem? Esta mulher. Pois assenta sobre os 7 montes em Roma, que representa a religião apóstata que foi corrompida na Idade Média a unir, através do imperador Constantino, a igreja com o Estado romano. Por isso a referência que ela está vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, que indicam luxo e realeza. Interessante a gente observar que hoje o romanismo, o catolicismo romano, o modo de governo, se você olhar a hierarquia, você tem quem? Você tem o Papa, você tem o alto clero, os bispos, você tem o clero, que são os padres, né? Justamente a mesma forma como era constituído vamos dizer assim, o governo do Império Romano. Você tinha o imperador, que era tido como um deus, havia o culto ao imperador. Hoje o Papa é o vicário de Cristo, ele representa o próprio Cristo, né, pelo catolicismo romano. Nós temos, no caso, os senadores romanos, lá o alto escalão, que é representado pelo alto clero, os bispos. Nós temos os cidadãos romanos, que são representantes, que tinham direitos, né, por serem cidadãos. É interessante que Paulo, por também ser um cidadão romano, ele pôde ser morto decapitado, tinha esse benefício na época, e não crucificado, por ser um cidadão romano. E nós vemos que o clero, que são os padres, representam justamente essa turma. E nós temos quem mais? O resto do povo. No Império Romano, o povo recebia da proteção e das graças, vamos dizer, do Império, proteção do seu exército, era cuidado pelo Império. Recebiam, né, o cuidado, estavam salvos pelo Império. Da mesma forma hoje, pelo catolicismo romano, o povo, que são aqueles que não pertencem a essa hierarquia, né, que são aqueles que têm comunhão com a igreja, recebem a salvação por estarem em comunhão com a igreja. A salvação é por você estar em comunhão com a igreja. Da mesma forma que no Império Romano, o povo recebia a proteção e eram
salvo dos inimigos por estarem em o quê? Em entregar os impostos e colocarem, né, para servir ali o império. Então nós temos, né, uma comparação entre os dois. O sistema de governo a gente observa que é o mesmo. Qual será o seu fim? Por um tempo a besta permitirá que a mulher assente sobre ela, mas ao final ela se levantará contra a meretriz e a destruirá. Mesmo corrompido, o catolicismo romano traz o nome de Cristo e por isso, ao final, a besta não dividirá sua adoração com ninguém, fazendo com que a mulher não possa mais permanecer na terra e assim destruirá a grande Babilônia, a cidade que outrora dominou sobre os reis da terra. E quem olhar para a história, para a Idade Média, sabe que sempre a igreja estava ali junto com o Estado, caminhando junto. Quantos mártires, né, nesse período não houveram? Quantas pessoas, padres foram mortos? Por exemplo, John Huss, 100 anos antes de Lutero, foi morto queimado numa estaca vivo, porque estava ensinando a palavra de Deus na linguagem do povo, a linguagem vernacular, que dizia, não, só deve ser ensinado em latim. Ele começou na época a ensinar em alemão e acabou morto porque ele não se redimiu perante a igreja, foi contra e acabou morrendo. E outros mártires que surgiram. Lutero teria esse mesmo fim se o Duque Frederico, o imperador da província a qual ele tinha a igreja lá, não forjasse um sequestro. Ele também teria o mesmo fim, mas por causa disso ele foi resguardado. E nós vemos aqui justamente o porquê, que não tem como, né, o Papa ser a besta, mas a participação da igreja é outra aqui dessa igreja apóstola. E no decorrer da história, infelizmente, se corrompeu, por isso que até houve a reforma protestante. Amém, irmãos?